já que nós estamos falando sobre direitos e deveres, vamos falar um pouco também sobre a liberdade. Como o ser humano ele pode e deve lidar aí com a liberdade? E o que é, Alan, essa liberdade no qual o livro de Urântia fala? Isso aí é um assunto... 3 horas de programa aí. De programa. 3 horas de programa aí, no mínimo. Mas é bom a gente sintetizar porque também é importante. A gente está falando aqui de justiça, de direitos e deveres. A liberdade está completamente relacionada a isso. Então, antes de eu trazer um texto que eu separei aqui especialmente do livro de Urântia para esse entendimento da liberdade, a gente precisa compreender o nosso papel como seres humanos e entender como que é essa liberdade no âmbito existencial, universal, né? O que a gente vê como liberdade hoje, cara, não é a liberdade de fato da existência. O que é liberdade para alguém pode não ser liberdade para outro. Ou seja, existe uma liberdade, um fator livre da consciência de quem está operando ali, que aquilo ali tem que ser padrão, um conceito unânime para todos, que a gente está muito longe de conhecer, mas que o livro de Urântia, nessa revelação, trouxe uma demonstração do que é de fato a verdadeira liberdade. Nós somos seres criados, não podemos esquecer disso, não somos criadores, nós somos co-criadores, claro, somos reflexos do próprio Pai, imagem e semelhança dele, temos os mesmos não, nós temos atributos de Deus, de criação também, no nosso mundo interior, no nosso mundo pessoal, né? Como co-criadores. Mas não temos atributos de deidade, podemos dizer assim. Não somos divinos em natureza essencial, né? Então, nós estamos evoluindo. A gente vive dentro de uma bolha, vamos dizer assim. O Pai Universal, o Criador, a fonte de tudo, ele gera toda a criação, a partir dele sai tudo que você imagina, de vontade, de verdade, de beleza, de bondade. Tudo aquilo que está existente, manifestado no universo hoje, é vontade de Deus. Correto? O livro menciona que o universo central, Avona, é o universo expresso da vontade de Deus, para agradar a Deus. Então, ele já tem o que ele precisa para agradar os olhos dele. O paraíso é a morada dele, é a manifestação material dele. O universo central de Avona, aquele bilhão de mundos perfeitos, é o universo agradável aos olhos dele, perfeito também, sempre eterno. E os universos evolucionários é para o propósito de Deus. Mas veja, tudo está englobado na vontade de Deus. Então a gente começa a entender que a nossa liberdade ela é cerceada. Ela tem um limite. Ela não é uma liberdade libertinada. Compreende isso? Então, dependendo da consciência de quem tá manipulando essa realidade, de quem está entendendo como funciona essa questão na sua psique, a liberdade em si, ela não pode ser manifestada na realidade daquela pessoa de forma, não vou nem dizer completa, porque completa ela pode sim, mas no padrão espiritual, na verdadeira fonte, né? Mas de forma desordenada. Qual foi o erro de Lúcifer? Por que Lúcifer, uma personalidade tão brilhante, vai ser extinto para sempre, como se nunca tivesse existido? Porque ele usou de forma errada o conceito de liberdade na sua mente. Compreende? Perfeito. Ele podia ter seguido todo o processo de ser livre, de verdade, na criação do pai dele perfeito. Mas ele deturpou a questão da liberdade dentro de si. Então vamos trazer aqui uns textos do livro de Urântia que deixa bem claro isso daí, para a gente entender como que funciona essa liberdade. O que é essa verdadeira liberdade, né? E ele começa desse mesmo jeito falando: a verdadeira liberdade é derivada do autorrespeito genuíno, e a falsa liberdade é companheira da autoadmiração. Lembra que eu falei de Lúcifer agora há pouco? Exato. Qual foi o erro dele? A autoadmiração. Ele queria ser antes de ser. Ele queria proclamar o que ele não poderia antes do momento. A autoadmiração ali, né? A verdadeira liberdade é fruto do controle de si próprio. O que a gente tanto ouve? Só é livre de verdade aquele que domina a si mesmo. Não é verdade? Isso. A liberdade falsa é fruto da pretensão da afirmação do ego. Tudo aquilo que você afirma com o ego de forma egóica é a falsa liberdade. O autocontrole conduz ao serviço altruísta,
o autocontrole conduz ao serviço altruísta. Quanto mais você se domina, quanto mais você se conhece, quanto mais identificação você tem com o seu espírito, que é a verdadeira liberdade, mais você despende o serviço altruísta ao seu semelhante. O que é altruísmo? É fazer sem pretensão, né? É trabalhar pelo próximo sem querer reconhecimentos. A admiração de si próprio tende a conduzir à exploração dos outros, visando um engrandecimento individual egoísta e no erro. Tal indivíduo, por egoísmo, dispõe-se a sacrificar a realização na retidão pela posse de um poder injusto sobre os seus semelhantes. Essa é a falsa liberdade. E ele continua. A liberdade verdadeira é uma busca de idades e a recompensa do progresso evolucionário. Ou seja, você pode ter um conhecimento do que é, mas ela não vai ser uma dádiva em massa, enquanto não for uma recompensa da evolução daquela civilização. Então não é naquele momento que não a pessoa é naquele livre, momento. É lá na frente. Você pode ter o conceito estabelecido da verdadeira liberdade na tua consciência, e você pode praticar isso. Você pode se identificar espiritualmente, entender, baseado no livro de Urântia. Vamos dizer que você é uma pessoa que não quer raciocinar muito, mas você acredita fielmente nessa revelação. Então você extrai esse conceito da liberdade que ele traz, você pratica, e aquela liberdade verdadeira é um fato na tua vida. Na tua vida. Porque ela só será, de fato, em massa, para a civilização, quando ela for uma recompensa pelo progresso evolucionário. Por isso que fala, nosso trabalho individual ele é importante. É um trabalho de formiguinha, né? A falsa liberdade é o engano sutil do erro, no tempo, e do mal no espaço. A liberdade que perdura funda-se na realidade da justiça, inteligência, maturidade, fraternidade e equidade. A liberdade transforma-se em um instrumento de autodestruição na existência cósmica quando a sua motivação é pouco inteligente, incondicionada e descontrolada. Você pode acreditar que ser livre e estabelecer qualquer tipo de objetivo na tua mente, dependendo daquilo que você quer fazer, você pode estar indo para o mal, para o erro do mal. Na verdade, para o caminho do mal, né? No caminho do erro. Porque você está usando uma falsa liberdade, descontrolada, incondicionada, está alheia, está à parte ao que a gente falou agora há pouco, que é a recompensa do progresso evolucionário, né? A verdadeira liberdade, progressivamente, encontra-se relacionada à realidade e considera sempre a equidade social, a justiça cósmica, a fraternidade universal e as obrigações divinas. No meu conhecimento, aqui na minha consciência do Alan, só essa última aqui já explica tudo. Sim. Obrigações divinas. Quando você entende que você é um ser criado, um mortal evolucionário, que depende de uma associação com a fagulha de uma realidade eterna, para que você continue a sua existência, você entende o seguinte: se existe liberdade, não existe liberdade fora dessa realidade. Exato. Espiritual. Exato. Né? Uhum. Eu posso, na minha consciência egóica, dizer o que é liberdade. Eu posso. Eu posso sair daqui, me deu vontade de chutar um cachorro, eu sou livre. Eu posso chutar um cachorro. Mas uma realidade na minha cabeça, na minha mente, vai dizer que aquilo não é liberdade. Aquilo é uma falsa liberdade. Exato. Compreende? Então, esse termo, obrigações divinas, já resume tudo. Porque quando você entende que essa associação perdão, que você tem com essa entidade espiritual, quando você entende a sua obrigação divina para com ela, tudo que for de liberdade verdadeira você vai poder usufruir, porque na tua consciência você vai saber o teu limite, aquilo que você pode e que não pode, baseado naquilo que você é, identificado com ela. Compreende? E ele finaliza assim: a liberdade torna-se suicida quando divorciada da justiça material. Exato, é o que eu ia falar. A liberdade verdadeira é a liberdade na qual tem os valores espirituais, é do espírito, né? A liberdade falsa é aquela liberdade que vem pelo ego, que são o consumo de bens, os desejos materiais. Exatamente. Olha aí, ó, como ele fala aqui, ela torna-se suicida quando ela é divorciada da justiça material. O que é divorciada? Ela não traz isso com ela. Justiça material, o livro não especifica.
Que liberdade é essa que você tem, que você não segue os padrões da justiça daquilo que você vive naquele momento, naquela civilização, né? Da honestidade intelectual, da paciência social, do dever moral e de valores espirituais. Tudo isso, ela é suicida, se ela estiver desprovida disso, né? Exato. A liberdade não existe fora da realidade cósmica. Lembra que eu falei agora há pouco das obrigações divinas? Então aquele é bem claro. A liberdade não existe fora da realidade cósmica. E a toda a realidade da personalidade é proporcional às suas relações com a divindade. Olha como isso aqui é tão esclarecedor. Qual que é a realidade cósmica? A gente está aqui vivendo uma manifestação material, né? Isso aqui é uma realidade cósmica? Não. Nós estamos vivendo uma manifestação material própria da realidade para atingirmos um status em que nos permita entrar ou permanecer e continuar progressivamente ascendendo na realidade cósmica. Que realidade cósmica é essa? É o espírito. É a realidade espiritual. Né? E ele complementa. Ó, toda realidade de personalidade é proporcional às suas relações com a divindade. Ou seja, aquilo que você diz que é livre, tem liberdade, tem que estar relativo, tem que ter relação, tem que estar proporcional ao teu envolvimento com a realidade espiritual. Né? Então, como eu falei agora há pouco, anteriormente agora, esse texto. Quanto mais associação você tem com o espírito, mais realidade você tem, mais livre você é, de verdade. Não aquela liberdade que a tua mente diz que é. Exato. Aquela enganação. Exato. Mas a realidade que você vai descobrir que tem, a partir da sua associação com o que é de verdade livre, que é o espírito. Né? É basicamente isso. Então Alan, aquela frase famosa, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, realmente é uma liberdade ilusória, mentirosa. Isso. Né? Porque o cara tá falando, faz o que queres, como transmitindo assim um ato de liberdade, né? Sim. O cara fala, pô, tu tá livre, cara, tu faz o que tu quiser. Né? Então, nesse sentido que você está explicando aí, é totalmente enganosa aí, essa afirmação, né? Paulo na Bíblia, ele traz isso de uma forma também bem legal. Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. O que é lícito? Que é aquilo que a gente falou, que é legal. Agora há pouco. Exatamente. Mas é imoral, né? Mas nem tudo convem. Traduzindo para o nosso português atual, né? É isso. Você pode fazer, é legal, mas não é ético, não é moral.